não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Que o Felipe Faladão pergunta: existe diferença entre o tratamento que Sócrates e Descartes dão ao conhecimento de verdades matemáticas? Sim, sem dúvida. Vamos dizer, para Sócrates, as verdades matemáticas são ideias no sentido platônico, eles são formas no sentido platônico, então são indícios da existência de uma faixa de realidade eterna e imutável, que serve, vamos dizer, de modelo para a compreensão dos fatos do mundo mutável e transitório. Tá certo? Para René Descartes, os fatos matemáticos não têm essa dimensão, eles são apenas o padrão de certeza e exatidão pelo qual a mente humana deve se pautar, deve se dirigir. Então quer dizer que para René Descartes as realidades matemáticas têm uma função, vamos dizer, epistemológica ou gnoseológica, de orientar a inteligência humana. E para Sócrates, não, aquilo tem um alcance ontológico, quer dizer, existe um mundo das realidades matemáticas, que são símbolos das ideias eternas. Aqui Ana Regina pergunta se a base da liberdade nos Estados Unidos não vem precisamente do fato de que o Estado não interfere nas várias correntes cristãs. Eu digo, mas este é precisamente o espírito da coisa. Porque após a Reforma Protestante proliferaram as várias denominações religiosas, tá certo? Uma sem jurisdição sobre a outra. Tá certo? E todas elas estavam representadas ali vamos dizer, na liderança da Revolução Americana e na formação da Constituição. Então, a única coisa possível a fazer era encontrar um ambiente onde elas pudessem dialogar, e para isso era absolutamente necessário que nenhuma delas tivesse o poder sobre o Estado. E que o Estado, por sua vez, não tivesse poder sobre nenhuma delas. Então, mais ainda, essas igrejas cristãs elas foram o grande fator formador e civilizador dos Estados Unidos. Porque aqui as cidades se formaram em torno das igrejas. Né? Então, ia primeiro o pastor montava a igreja, ali montava uma escola, aí começava a reunir gente, criava comunidade. E esse foi o processo civilizatório americano, foi uma coisa que se deveu quase que exclusivamente, vamos dizer, às igrejas. Tá certo? No Brasil, definitivamente não foi assim. No Brasil, o grande desbravador, ocupador do território, foi o Exército. Portanto, nós podemos dizer que a sociedade brasileira é uma sociedade que se cria em torno do Exército. E é por isso que até hoje não se resolveu essa questão de poder militar, poder civil no Brasil, que não se resolverá jamais. O que é certo, vamos dizer, com relação ao Brasil, é que nenhuma organização estável da sociedade se terá se o Exército não tiver ocupar ali a posição central, como a do poder moderador no tempo do Império, né? Onde o imperador não pertencia ao partido, não pertencia ao outro, mas ele era o que resolvia os conflitos, né? Dissolvendo, por exemplo,
você tem lá uma crise ministerial, etc. Então o imperador intervém, dissolve aquele ministério, dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Então, era praticamente essa a única função dele. Então, eu creio que no Brasil as Forças Armadas deveriam ter uma função desse tipo. E enquanto isso não for reconhecido, não vai ter estabilidade política de maneira alguma. Agora, no Brasil se oscila entre o exército ocupar o poder, o que é exatamente ocupar o governo, o que é um absurdo. O exército não tem que governar, como governou durante 20 anos, né? Só podia terminar mal. Ou então excluir totalmente e fazer do exército apenas um braço do governante eleito, que é a situação atual. Não vai funcionar de um jeito como não vai funcionar do outro. O exército tem realmente que ocupar a função do poder moderador. Ou seja, ele não governa, ele não intervém no governo, mas ele determina se um governo deve continuar ou se deve ter nova eleição. Fica aí a sugestão para os nossos comandantes militares, essa é a sua obrigação. Aqui o Hélio Angotti Neto pergunta: eu não sou advogado, mas ao escutar sobre a jurisfação da sociedade com a criação de leis regulamentadoras do convívio social e da moral, algumas conexões surgem. Seria correto dizer que países novos como o Brasil, sem um direito atual baseado em longas tradições, como o direito inglês e seu caráter consuetudinário, tem uma tendência exagerada de criar constituições e códigos de leis imensos e, portanto, possui uma fragilidade maior ao ímpeto de se realizar um controle demasiado da sociedade? Sem só a menor sombra de dúvida. Quer dizer, quanto menos o povo está habituado a ter certos direitos e deveres, né, que vêm consolidados pela experiência histórica, tanto mais ativo o governo se tornará no seu ímpeto regulador. Mas essas tradições antigas também elas não constituem uma defesa permanente, que é o que se observa nos Estados Unidos hoje. Por quê? Com a absorção de novas populações pela imigração, né, sobretudo da América Latina, você está absorvendo um monte de gente que não participa dessa atmosfera histórica americana e que, portanto, não tem esse poder, esse hábito autorregulador que a população americana tinha. Quer dizer, a ideia, por exemplo, de que um povo, para ele ter autonomia em relação ao Estado, é preciso que ele saiba se governar a si mesmo. Então existe uma disciplina pessoal, existe uma obediência a certas regras morais, né? Que pode parecer às vezes até exagerada, mas é o preço da liberdade. Então, por exemplo, a educação religiosa, dada aqui nas casas desde a infância, né, torna essas pessoas capazes de de dispensar uma autoridade estatal, porque elas assumem sua responsabilidade e se governam a si mesmas. O preço disso, evidentemente, é que ele não fará as coisas conforme a sua vontade, conforme lhe dá na telha, mas conforme um código moral pré-existente, que não foi o Estado que criou. Quer dizer, o sujeito não tem que obedecer tanto ao governo porque ele está obedecendo a Bíblia. E ele não pode aceitar que o governo tenha uma autoridade maior que a Bíblia. Tá certo? Então, é o conceito, vamos dizer, da liberdade na ordem. Mas a ordem não é a criação do Estado. A ordem é pré-existente. É uma ordem cultural e religiosa. Agora, como isso está sendo dissolvido nos Estados Unidos, não só pela imigração, mas pelas constantes, né, ataques, pela guerra cultural, promovida, aliás, por estrangeiros, o pessoal que veio, vamos dizer, da Alemanha, da Rússia, que veio foragidos, os caras desgraçados vieram foragidos, né, iam ser mortos nos seus países de origem, vieram aqui, então aqui foram bem tratados, ganharam bons empregos, aposentadoria, etc, etc, e se empenharam, então, né, em destruir o país que os recebia. Né? Então, se você pega esses fatores, vamos dizer, que são de ordem universitária, soma, vamos dizer, com a imigração, né, e soma, hoje em dia, com o negócio, vamos dizer, da penetração islâmica, então você vê que, hoje em dia, aqui a tendência é deixar as coisas cada vez menos por conta da sociedade e cada vez mais o Estado a se embarcar e controlar tudo. Quer dizer, é um processo de brasilianização dos Estados Unidos. Isso aqui é uma verdadeira desgraça.
Aqui existe muita resistência contra isso. Porém, por outro lado, eu não vejo como uma circunstância, como eles dizem, multicultural, né? Como um multiculturalismo pode se administrar a si mesmo. Não. Se existe uma certa unidade cultural, a sociedade pode se administrar a si mesma. Mas dentro da circunstância multicultural, é preciso um Estado todo-poderoso que regule a todos. Então, é um problema dificílimo de resolver. Mas, de qualquer modo, a sua intuição aqui está certíssima. Na última aula, de 30 de janeiro, o senhor falou sobre as técnicas filosóficas do seu alcance. Mostrou a impossibilidade de compreender todas as coisas dada a natural limitação humana. Não é só a limitação humana, é a própria estrutura da realidade. Né? A estrutura da realidade se compõe de uma totalidade inteligível, inalcançável quantitativamente pelo homem. Isso não é uma limitação do ser humano. Isso é a própria estrutura da realidade, porque o nosso lugar dentro disso faz parte da estrutura da realidade. Quer dizer que a inteligibilidade, o logos, está presente em toda parte. Tá certo? Mas, dentro do mundo espaço-temporal, só há uma espécie de criatura para a qual essa inteligibilidade se torna evidente. E que, portanto, lhe permite conectar aquilo que, na natureza, no mundo físico, está conectado objetivamente, mas não subjetivamente. Como, por exemplo, a conexão entre espécies animais que se desconhecem. Lembrei então da Bíblia. No Antigo Testamento, quando Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, foram expulsos do paraíso. No texto bíblico, nenhuma passagem indica que tenham saído com o conhecimento que pretendiam adquirir após terem infringido as ordens divinas. Esse é um dos trechos mais incompreendidos da Bíblia. Porque, quando se fala conhecimento do bem e do mal, se trata do conhecimento divino do bem e do mal. Não havia outra. O conhecimento que Deus tem do bem e do mal é um conhecimento de ordem puramente cognitiva, onde ele olha o bem e o mal, reconhece que o bem é bem e o mal é mal. Não. Ele determina o bem e o mal. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal não é saber como as coisas são más e outras são boas. Se fosse esse sentido, seria absolutamente autocontraditório. Né? Vamos dizer, se o conhecimento do bem e do mal fosse apenas conhecer o bem e o mal, isso seria incompatível com a ideia de Deus dar uma ordem para eles. Se Deus deu um mandamento, é claro que obedecer o mandamento é bom e desobedecer ele é mal. Então Deus não pode dar uma ordem e ao mesmo tempo proibir os caras de conhecer o bem e o mal, no sentido humano desse conhecimento. Né? Então não se trata, evidentemente, disso, do mero discernimento. Né? Deus não pode proibir Adão e Eva de conhecer o bem e o mal e depois reclamar porque eles deram o ouvido à serpente. Não pode ser esse o sentido. E, no entanto, quase todo mundo que eu conheço entende assim. Por quê? Porque nesse mundo não tem mais padre, nem pastor protestante, só tem um monte de vagabundo, tá entendendo? De batino, de clérigo, tomando dinheiro dos outros, enganando e não explicando as coisas mais elementares. Trata-se de conhecimento divino, portanto, da capacidade de determinar, pela sua própria natureza, o que é o bem e o mal. Ao contrário, o homem não pode fazer isso. Ele vive dentro de um campo onde existe o bem e o mal pré-determinados por Deus. Este conhecimento ele pode ter, o que ele não pode ter é o conhecimento divino. E por isso que diz que a árvore do bem e do mal estava no centro do paraíso. Então o que eles tentaram fazer? Usurpar a autoridade divina de determinar o bem e o mal. Entendeu? Deus também não determina o bem e o mal arbitrariamente, mas segundo a expressão da sua natureza. Então, e mais adentro nos evangelhos,
João 8,32 está a citação do ensinamento de Cristo. Em verdade vos digo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Considerando que o conhecimento da totalidade das coisas só é possível para Deus, e dado que quanto mais conhecemos, mais nos libertamos, que está escrito na Bíblia, pergunta, essa aparente contradição seria, em outras palavras, o mesmo que foi dito na aula? Bom, de fato é uma contradição somente aparente. Mas você não está proibido de conhecer a verdade humanamente, e nem de conhecer o bem e o mal humanamente. Você está proibido de tentar ser a causa de todas as coisas e o fator gerador do bem e do mal. Que é exatamente, vamos dizer, o que a cultura moderna está tentando fazer, quer dizer, dizendo que o bem e o mal é uma escolha sua, eles não existem, são criações culturais, etc, etc. Agora, se você entende, né, que a proibição de tocar na árvore do bem e do mal fosse uma proibição do conhecimento, então você cairia na interpretação gnóstica, que Deus fez Adão e Eva dois idiotas que não podiam saber nada, e que daí veio a serpente salvadora e lhes mostrou, né, o horizonte do conhecimento. O nosso amigo Meira Pena caiu nesse pecado formidável de gnosticismo nas primeiras páginas do seu livro O Espírito das Revoluções. Erro baseado na falsa interpretação da palavra conhecimento, na expressão conhecimento do bem e do mal. Porque eles não, vamos dizer, eles não tinham precedente de um conhecimento humano do bem e do mal. Só Deus sabia o bem e o mal. Né? Então, se não tinha o precedente humano, então só podia ser o conhecimento divino. Está compreendendo? Tá? Deu para entender agora? Você encontrar um padre, um pastor, ensina isso para ele, pelo amor de Deus. Né? Fiquei mais em dúvida quanto ao Evangelho de João, porque ao ler aquela passagem fiquei propenso a acreditar que para aqueles que buscam a verdade, Deus revelará quando assim lhe aprouver. Quis a Bíblia, nessas duas passagens, mostrar a impossibilidade do conhecimento total pelos homens, mas ao mesmo tempo indicar que, mesmo diante dessa limitação, podemos e devemos buscar alcançar a libertação. Mas se for assim, libertação de quê? Se não podemos jamais alcançar Deus na sua plenitude. E ao contrário, Deus revelará a você na sua plenitude. Nada ficará oculto. Né? Ele prometeu isso. O que é? Vamos dizer, o paraíso é a contemplação de Deus, meu filho. Você pode ter uma imagem disso quando você contempla um milagre, ou quando você se abre para a inteligibilidade da totalidade do real. E você entende, isto é que é o tal do Logos. E, vamos dizer, a minha inteligência não é senão mais um elemento dentro do campo de possibilidades cósmicas, balizado pelo Logos. Então, quem é que está inteligindo as coisas em mim? É o próprio Logos, meu Deus do céu. Quer dizer, quando você entende alguma coisa, né, aonde está acontecendo esse ato de inteligência? Não é dentro do mesmo universo? E o mesmo universo, então, que é constituído de inteligibilidade e inteligência, se revela a si mesmo em você. Então, é o Logos divino que está entendendo as coisas em você. Claro que tem uma série de mediações e atenuações, até desde o Logos divino até a nosso modesto exercício da inteligência. Mas, quando você perceber que a sua inteligência, de certo modo, não é sua, é uma coisa que te transcende e te abarca. E ela possui você na sua totalidade. Então, daí, vamos dizer, é um maravilhamento sem fim. Então, isso é uma antevisão da visão de Deus. É mais simples do que parece, né? Quer dizer, você não vai inteligir Deus como você intelige as coisas. Quer dizer, não é um objeto, né? Ele é, vamos dizer, o seu Criador, portanto, ele é o seu segredo interior. Né? É o segredo que te constitui. E
Então a forma dessa contemplação não é a de observação de um objeto, mas de abertura para uma possibilidade superior que está te formando, está te criando e está te mantendo na existência. Está entendendo? E essa é a verdadeira relação que diz o amor a Deus. Isso é o amor a Deus, meu Deus do céu. Hã? Que outra coisa é? Então você compreender, vamos dizer, que Deus está te mantendo na existência. Essa é uma outra linha de meditações. Você pode dizer, por que eu existo? Há um motivo para eu existir. Não tem motivo. É um ato de criação do amor divino. Que está te mantendo aqui agora mesmo. Não é que ele te criou lá para trás. Não, é agora mesmo. Né? Se tirasse, vamos dizer, se o suporte de Deus à existência cessasse um minuto, não existiria mais nada, porque nada na existência é causa sui. Tudo está dentro do tecido infinito da inteligibilidade universal. Nada escapa. Não há regiões autônomas. Então, agora que pergunta. Conhecimento limitado pode nos levar a novos erros. Como será possível conciliar essas duas perspectivas? Tendo em vista o plano da salvação divina. Suponhamos que você tivesse, vamos dizer, a doutrina metafísica integral. Você é a reencarnação do René Guénon. Agora já entendi tudo, já sei a estrutura do universo inteiro. Bom, você tem tudo isso sob uma forma, por assim dizer, sob uma forma de pensamento. Não sob a forma de presença real. Que se for presença real, então você seria o criador do mundo. Quer dizer, em que sentido? Quer dizer, Aristóteles dizia, a alma é, de certo modo, tudo aquilo que ela conhece. Presta atenção. É de certo modo. Né? Não é de modo total. Quer dizer, você, na medida que você conhece esse princípio da inteligibilidade universal, você se abre para ele, você está se transformando no próprio Logos de certo modo. Não é totalmente. Porque se fosse totalmente, isso seria incompatível com a sua própria existência, vamos dizer, de individualidade criada. Porque o Logos não é só o princípio da ordem universal, ele é o criador do universo também. Tá certo? Então, você jamais será o criador. Você, enquanto individualidade, jamais será o criador. Tá certo? Então, se você tivesse esse conhecimento metafísico ilimitado, conhecesse toda a estrutura da realidade, todinha, tá certo? Você teria se transformado em Deus? Não. Você teria se transformado, vamos dizer, numa das inumeráveis vozes do Logos, que recebe o amor divino e o retribui na sua medida da sua possibilidade. Está entendendo? Isso é a culminação da existência. É por isso que o Jean Borella tem toda a razão quando ele diz que não existe nenhuma realização metafísica. A realização metafísica é simplesmente, vamos dizer, o da conhecimento humano das coisas divinas, que chega até um certo limite, e daí ele passa da linguagem do conhecimento para a linguagem do amor divino. Ele vai receber isso. Por isso que a culminação da espiritualidade humana é a Santa Missa. O resto é conversa mole. Iniciações, rituais, é tudo conversa mole. É ali na missa que o negócio acontece. Vamos lá. Juliano Regis Müller. Eu estou pulando umas perguntas aqui porque às vezes são muito compridas, né? Acredito que encontrei um tema para os meus estudos. Não sei se tenho capacidade para usar empreendimento,
Estou falando sobre povos antigos, como por exemplo os egípcios, os babilônios, os sumérios, etc. Não sei a que tema específico esse assunto se encaixa, mas tem a ver com cosmologia, metafísica, geometria, arte sacra, etc, etc. Mais especificamente do que tratava Schwager de Lubix e John Anthony West, do qual estou lendo um livro deste último, chamado A Serpente Celeste. Esse livro é uma maravilha. Gostaria de saber mais sobre esses assuntos, sobre esses autores. Estou maravilhado com o tema desse livro. Acredito que encontrei uma fonte imensa de sabedoria a ser explorada, a qual mereceria minha total dedicação. Parece que muito do que já sabe atualmente na ciência e em outras áreas, esses povos antigos já denominavam, a tal ponto que hoje jamais pode se imaginar. Mas é exatamente este que é o ponto. Quer dizer, esta presunção de ciência moderna, de ser autoridade suprema, é uma coisa tão ridícula. Quando você compara com o que egípcios ou babilônios já sabiam, fala, que coisa! Né? O livro do Schwager de Lubix, né, sobre esse aspecto é insubstituível. Né? Quando você pergunta, parece que muito do que se sabe atualmente na ciência e em outras áreas, os povos antigos já dominavam, a tal ponto que hoje sequer pode se imaginar. Estou certo? Está certíssimo. Pode continuar estudando por aí que você vai abrir muita coisa. Porém, tem uma coisa. Todas as civilizações, elas chegaram a uma imensidão de conhecimento. É realmente muito impressionante. Porém, tinha uma coisa que faltava ali. Essa coisa que faltava é o seguinte: Deus só como objeto de conhecimento não funciona. Ele tem que ser objeto de ação, ele tem que estar presente. E é por isso que o Cristo diz, todos que vieram antes de mim são ladrões. Entendeu? Porque são imensos edifícios de conhecimento que abrem de fato para a universo da inteligibilidade do cosmos e depois se fecham num edifício ritual, legal, jurídico, etc, 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 e prende todo mundo lá dentro. Isso o quê? É roubo. Roubo da autoridade divina. Se vier gurus, sheiks, etc, etc, vou te dar de iniciação, você vai virar a realidade suprema, etc, etc, também é ladrão. Né? E só o Logos divino pode fazer isso, mas o Logos não só como inteligência, sim o Logos como presença. Não.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.